Está falando de planejamento e a gente tem que trazer ela, né? Quando a gente pensa em produtos de limpeza, a gente pensa em economia, a gente pensa em quantidade certa para lavar aquilo que precisa ou limpar aquilo que precisa. E aí a Sheila fica inventando umas coisas para ajudar vocês de casa. Muito bem-vinda, Sheila. Patrícia. Sheila é minha amiga, Sheila é minha personal. Nos Verdade, bastidores eu gente. fico, Sheila, por favor, a vida real não é assim. A Sheila vai me ajudando, né? Até na hora da gente aconselhar alguém que está ajudando a gente em casa, né, Sheila? É super importante. Então, o que tem que ter de produto em casa? Qual é a quantidade? Porque aí você chama alguém e de repente acabou o seu sabão em pó inteiro, né? Pois Será é. que é assim? Eu não sei quantas donas de casa, assim como eu, porque por muito tempo eu enchia mais um carrinho de produtos para casa do que até mesmo alimentos. A gente gosta de cheirinho, a gente gosta de experimentar produtos novos, mas quando eu ganhei agora o prêmio, né, pela multinacional que faz assim vários produtos de limpeza, eu pude participar de muitas palestras e enquetes lá com eles. E o maior erro que eles falam das reclamações, quanto sabão em pó, detergente, amaciantes de roupa, a questão é a questão da leitura dos rótulos. Brasileiro não costuma ler rótulo. E aí o que acontece? A gente usa o produto de forma errada, o produto não funciona como o fabricante está falando, mas a culpa, na grande maioria, não é do fabricante, é nossa Porque mesmo. não lê o rótulo, A gente né? não lê o rótulo. É a quantidade para que serve, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, você quer usar aqui, nós trouxemos aqui o detergente de louça. Detergente. A gente sabe que a letra é pequenininha, né? A gente precisaria até mesmo de uma lupinha aqui para a gente conseguir enxergar direito, né? O rótulo, porque realmente é muito pequenininho. Porém, Aí a nossa produção colocou na tela para a gente poder ler. olha lá. Mais especificamente e se atentar ao que precisa ver, né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente usa, e a gente pode ver aqui que ele é um lava-louça concentrado. Quando ele é concentrado, quer dizer que ele já... você pode usar o mínimo para atingir o máximo. Olha lá. Olha, o rótulo, né, falando aqui como para a gente usar. Modo de usar. Para louça, aplique em uma esponja úmida, em seguida enxague bem, né, tal, para maior economia, numa vasilha com água, está falando, a gente lê isso. Não, Você a gente dissolve usa na sua tudo. casa, Não, o que de você jeito faz? nenhum. Você pega a buchinha, Direto. coloca na buchinha Quanto e mais usa. gordura tem, mais a gente põe, né? Produto você usa. É. Só que o fabricante está falando lá para você, olha, é para dissolver em água. Então, o que você vai fazer? Numa vasilha, nós colocamos aqui uma proporção menor, mas imagine aqui 10 ml para 300 ml de água, tá? Então, isso aqui já é o suficiente para você lavar uma louça aí para até 4 pessoas, ali 4 pratos, tal, talheres. Então, assim, é um erro que a gente comete, que a gente acaba gastando muito. Você imagina 10 ml para 300 ml de água, mais ou menos, a gente usando, quanto que isso não vai render na sua casa? Mas o erro comum é a gente colocar aqui diretamente na buchinha. Aí pra eu fazer tenho essa uma lavagem. pergunta. Por isso, então, que seria ideal comprar aqueles potinhos que você vai usando ele gradativamente? Isso, porque normalmente ali, você pode usar gradativamente ou você pode simplesmente ter uma Cada bacia com louça. água, foi lavar, coloca ali 10 ml e ali você lava. Ou pelo menos, se você tem esse potinho, você dissolver esse detergente, E né? pode deixar lá, tipo, Pode se deixar eu não lá. usei tudo, não tem Não tem problema, né? Entendi. Se você já deixar dentro desse dispenser, né, que a É, gente aperta, isso, essa não tem forma. problema nenhum, tá? Outra coisa, sabão em pó. Você já lavou roupa e ficou com aquelas marcas brancas Já, na roupa e a gente já. fica com uma raiva e a gente xinga a máquina de lavar, É. a pobre da moça que nos ajuda, né? Não, mas olha, muitas vezes, Patrícia, é o erro também, Quantidade. a quantidade. Então, assim, tem-se a ideia, e é engraçado que participando dessas palestras lá, eu pude aprender isso, que no Brasil, a brasileira, ela considera a limpeza quando ela vê muita espuma. Se o produto não espuma, para ela não está limpando. E não necessariamente é a espuma que vai limpar a roupa, né? Não é isso que o fabricante fala. Então, olha só, um copo americano, para uma quantidade, se você tiver uma quantidade grande de roupa, né, para você lavar, coloca dentro do dispenser. É muito importante a gente ler a quantidade que está pedindo. Então, lá ele coloca né, um medidor, por exemplo, para uma máquina de 10 quilos de roupa, para uma máquina de 15. Respeite a quantidade. E para economizar, Fala que é uma isso outra pelo coisa, quilo? fala, muitas A falam. minha máquina, ela tem uma numeração, 1, 2, 3 e 4. É a mesma quantidade de água.
É assim que eu faço. Então, se eu vou usar água no nível 1, eu coloco o sabão no nível 1. E às vezes dentro do dispenser da máquina tá assim, máximo, médio e mínimo. Você já viu onde A você minha coloca? não tem isso não, Onde você gente. coloca o sabãozinho? Não, minha tem 1, 2, 3, 4. Eu vou visitar, Vou te gente. chamar lá. Eu vou dar uma olhada, depois eu vou contar para vocês. E uma outra coisa para economizar, a gente abre aqui, o que a gente faz? Com certeza. A gente Quando cai, né? Quando ele fica despeja. duro, né? E cai assim. Aí a gente bate, a gente enfia o dedinho ali para, né? Isso. Não. Isso faz com que você gaste muito mais. Uma dica, olha, simples, é colocar dentro de um pote de sorvete, tá? Uma vasilha que você tenha, coloque todo o pó aqui dentro e aí você use um dosador para você colocar ali dentro do dispenser. Tá? Isso é uma forma da gente economizar. Nunca jogue o produto diretamente na máquina. E uma outra coisa, o sabão em pó, a gente bate antes de colocar a roupa. Então, você colocou lá o nível de água, ele juntamente com a água, ele vai dar uma rodadinha ali, uma girada ali com a sua máquina, na sua máquina. Porque antigamente na mão era assim que era feito, Isso. né? Primeiro você bate, toma na água. Na água também, e depois você coloca a roupa. Você não coloca a roupa, coloca no dispenser. Gente, eu vou ter que dar uma aula para a diretora. Deixa eu falar um negócio, Você me ensinou, só uma pausa, um parênteses. A Sheila me ensinou, eu tenho 2 meninos, né, e mais o meu marido, então meia na minha casa é o que não falta. Aí eu falei, Sheila, todo domingo eu tenho que ficar lá, porque não adianta colocar na máquina, Aí a Sheila falou assim, experimenta colocar um álcool. Eu falei, álcool? Deixa lá uma meia hora, umedeça o álcool. Eu falei, mas Sheila... Falou, se você tiver muita louça, muita meia, você vai precisar de muito álcool. Aí eu fiz a conta de quanto custava o álcool e o tempo que eu ficava lá, e eu falei assim, É um vamos custo-benefício testar, que... né? Vamos testar. Foi 1 litro de álcool para um balde de meia, né? De 2 semanas, porque eu não fico toda semana lá, né? E aí, não é que... Só uma que não salvou, uma não tinha jeito. Uma não tinha jeito. Mas imagina, a Mas quantidade facilitou a minha vida. Eu falei, prefiro pagar com álcool do Isso é um que segredinho. 40 minutos. Meia suja, você coloca, umedece com álcool. Já tinha tentado de tudo, bicarbonato, Vênus e tal, e nada. Pois é, então, são dicas simples que a gente facilita o nosso dia a dia. Eu queria até ler aqui para você, Patrícia, mas eu não vou encontrar aqui, ó, tá? Mas normalmente a regra pede para a gente dissolver, olha. De sopa, 30 gramas do produto em 4 litros de água e deixar de molho por 1 hora. Então, tudo isso é importante. Desinfetante para deixar a casa cheirosa. Quem não gosta de um desinfetante na casa para encontrar o banheiro cheiroso, a cozinha, a casa? Como que a gente faz? Joga-se no chão, né? A gente abre, joga ali no chão, passa o pano. E vem enxaguando. Né? E vem ali enxaguando depois. 2 tampinhas para 1 litro d'água, olha. É o suficiente para a gente poder passar pano e a casa ficar cheirosa. A gente tem um rótulo aqui que a produção separou, vamos colocar na TV para a gente ler. Essa instrução é só ler, né? É que, na verdade, cada produto tem a sua instrução, mas olha lá, desinfetante, olha, para desinfecção, né, que ele precisa de ser mais potente, e para limpeza geral. Limpeza geral é aquela limpeza simples que a gente faz, mas para pisos de banheiro, ralo, que você quer uma limpeza mais pesadinha, então a gente está lá, olha. Para desinfecção de vasos sanitários, ralo ou pia, aplique puro e deixe agir por 10 minutos. Isso a gente deixando ali puro dentro do vaso sanitário, dentro do ralo. E o tempo de esperar, né? Que a gente geralmente não espera. Você já pega, já esfrega ali, aí você acha que o produto não funciona, vem com outro produto por cima, e é um perigo isso, né? Porque tem as misturas químicas que são bem perigosas. E lá, olha, para a limpeza geral de pisos, paredes, azulejos, mármores, assoalhos, etc., 2 colheres de sopa por litro d'água, tá? 2 tampinhas dessa aqui. Não é nada, né? Então, você usa 2 litros, mas são 4 tampinhas. Não precisa de você usar meio, né, frasco do vidro. E aqui o que o Cris até comentou, a questão da roupa. O amaciante de roupa, ele tem ação contrária quando você usa ele em excesso. E uma coisa assim, muito bacana para você aprender, o amaciante de roupa, ele estraga a sua máquina de lavar com o tempo se você não usa da forma correta. Então, quando você usa ele em excesso, quando a roupa começa a aparecer umas marcas parece graxa, que a sua roupa está cheia de graxa, normalmente ali a máquina já está suja pelo excesso de amaciante. Tá? Então, um erro muito comum são as mulheres não se contentarem com uma tampinha. Principalmente se ele é concentrado, ele está falando, olha só, eu sou concentrado, você vai, né, olha só, rende 2 litros. Né? Isso aqui você tem 500 ml, ele vai render 2 litros. Mas ela não se contenta. E o que ela faz? Ela vira ele ali na roupa para a roupa ficar cheirosa. A roupa não fica mais cheirosa.
pelo excesso. Pelo contrário, você usa, você parece que ela está mais cheirosa e depois, daqui a pouco, ela está com aquele cheiro Estranho, ruim, um né? cheiro de úmido, não fica um cheiro bom. E quando você passa, parece que fica uma cera na roupa, muitas vezes até pode estragar mesmo as E roupas a toalha, na lembra passagem. que você tinha me falado sobre a toalha que a gente não deve colocar? Toalha de roupa a gente não usa amaciante, a gente usa vinagre. O amaciante, ele endurece a fibra da toalha. A toalha de banho, a toalha de rosto, a gente usa o vinagre, que ele abre as fibras da toalha, deixando a fibra muito mais macia, tá? Então, olhe, leia direitinho o que está pedindo. Olha só, aqui nós temos 2 litros, aqui nós temos 500 ml. Esse faz a mesma quantidade desse. Tá? Então, às vezes, Então, ele é não um se engane, pouquinho né? mais caro, né? Isso. Mas quando você faz a do conta, uso, você vê que sai mais barato. a gente tem um rótulo E dele procure também. usar exatamente a quantidade para que o produto... Isso é feito teste nas empresas, né? Eu pude participar desses testes, eu aprendi. E é super bacana a gente aprender, a gente vê como que funciona, porque realmente a quantidade adequada é o que eles pedem. A gente tem um rótulo aqui para dar uma olhadinha, olha. Olha lá. Quantidade, ó. Olha só, para lavadoras de 9 a 14 quilos, a lavagem à mão, e para de 9 a 14 quilos, é isso mesmo, né, de lavagem à mão. Para mais perfumes e lavadoras maiores, mais de 15 quilos, né, usar uma tampa para mais perfumes. Para Então, maiores, né? Isso. A gente não está A gente não falando, tá falando menos. Isso. Para 15 quilos, você usa uma tampa se você quer a roupa bem cheirosa. Olha só. Então, olha quanto que Menos isso... de meia tampa, Quanto né? que isso não vai render? Uma tampinha dessa para 15 quilos de roupa, né? De uma máquina de 15 quilos. Então, é com muita certeza. economia, né? E quando a gente fala da esponja do Bombril e... Então, Nossa. buchinha, a gente fala lá, né? Da buchinha de lavar louça, a gente já falou da questão da troca, né? Que a gente precisa de fazer a troca semanal. Isso fazendo a esterilização... Semanal, tá, amiga? É uma Eu por vou olhando semana. assim, hoje não tá boa. Não. Aí tiro, mas Então, eu não sei. É uma por semana. Eu sempre falo que isso é um investimento para casa. Você compra 4 no mês e você vai usar ali uma por semana, Mas fazendo a esterilização dela no micro-ondas. Então, ela úmida, você põe no micro-ondas por 2 minutos, ou você vai ter que usar água sanitária nela para ela fazer ali a desinfecção. Ela vai mudar de cor, mas ela vai funcionar. Mas, Sheila, e o planeta? Como é que fica? A gente trocando, né? A mesma empresa que fabrica... Né, uma empresa famosa aí que fabrica as esponjas, ela recolhe na sua casa uma caixa, só você encher, ela manda até o selo do correio para você. Não te dá novas. E aí, depois que ela Só recolhe. eles têm uma porcentagem, um valor em dinheiro, mas que eles dão para instituições. Olha, interessante. Então, vale a pena, olha, gente, a gente recolher em casa. Você pode recolher no seu condomínio, faz uma caixinha, quando estiver cheia, manda embora. E aí, o que a gente faz, Patrícia? A gente não precisa de usar uma bucha inteira. Já que você vai usar ela uma semana, se você partir essa bucha ao meio, olha, você vai ter da mesma funcionalidade, dá para você lavar e você consegue usar por 2 semanas. Só vamos voltar aqui. Você falou que ela dura uma semana, mas eu tenho que higienizar ou no micro-ondas 2 minutos, Isso. ou com água sanitária. Mas em que momento? Depois de uma semana já não, né? Não, todos os dias, tá? Pelo menos uma vez ao dia precisa fazer a higienização dessa bucha. Ela não pode ter marcas de... Ela tá olhando. Eu tenho que olhar para ela, porque eu já ensinei, gente, olha. Lembrava Né? dessa parte, não. Não, eu vou ter que fazer uma visita novamente, né? Tem que fazer a cartilha. Né? Pois é, olha só, gente. Se ela tiver parte metálica, não pode colocar dentro do micro-ondas, Com tá? certeza. Ela precisa, não pode ter parte metálica, só espuminha mesmo. E aí a esponja de aço, a mesma coisa, olha, a gente consegue partir e até menos pedaço, né? Porque você Porque usa... usa uma vez e joga fora, Exatamente. né? Antigamente até durava mais, É. né? Agora tem ela o biodegradável que ela É. consegue desfazer. E Verdade. assim, olha, a gente precisa de prestar atenção porque essas pequenas dicas, essas pequenas coisas fazem muita diferença no nosso orçamento doméstico. Então você acaba usando mais sabão em pó, mais amaciante, mais detergente. Olha só essa dica de 10 ml para 300 ml. Você certeza. colocando a bucha ali dentro para poder lavar a sua louça. E vai ficar tão bem lavada quanto. Se você quiser, pode até acrescentar umas gotinhas de vinagre se tiver uma lasanha ou alguma comida muito gordurosa que você tenha feito. Pode acrescentar o vinagre junto com o detergente de louça. Não, a Sheila é fenomenal porque... Além de personal organizer, a gente fala assim, mas não, é planejamento, né? Para você organizar, você tem que ser planejado. Exatamente. E o planejamento vem desde a compra O personal organizer, ele não trabalha com essa parte da limpeza, mas como o meu público são donas de casa, eu acho muito importante que elas aprendam não só a organizar a casa, mas como você disse, o planejamento, né? E a parte do orçamento doméstico, ela entra dentro do planejamento, sim. Então, quando a gente coloca, consegue economizar, né?
gastar menos, a gente consegue investir naquilo que a gente realmente necessita, né? Naquilo que a gente realmente precisa. A Sheila tem os contatos dela, ela faz curso, vai começar um curso agora, já começou? Nós começamos, mas quem quiser participar até quinta-feira ainda pode entrar no processo 21. São 21 dias comigo, falando sobre organização, passando por cada cômodo da casa, passando pela rotina doméstica, pelo cardápio semanal, ensinando várias dicas, inclusive a dica hoje, o dia do mimo, que é o dia de se cuidar também, de se tratar bem. A gente passa por todas essas etapas de organização. Então, quem quiser participar, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Sheila Procópio Organize.